Política do dia no ar, porque hoje nós temos muitos assuntos que estão repercutindo, que estão tremendo o nosso cenário político nacional e internacional, envolvendo o nosso Brasil. Mas agora, vamos dar boa tarde para ela, a Lady da Comunicação Piauiense Mundial, Edna Maciel. Boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Gentleman mundial também, os dois. Boa tarde a todos. Eliezer Rodrigues, boa tarde. Eliezer hoje veio em sintonia com a Edna, tudo de lilás. Isso, inspiração não falta, viu? Boa tarde, Lívio, Edna, João Magalhães e queridos telespectadores. João pegou falta ontem, mas está aqui hoje. Tudo bem, João? Seja muito bem-vindo. Lembrando que João Magalhães é o nosso editor de política do Jornal O Dia. Boa tarde, senhor. Olá, Lívio. Boa tarde para você, Edna, Eliezer. Boa tarde a todos. Edna Maciel, o dia ontem foi forte, fortes declarações, fortes emoções. O Brasil está mais uma vez no centro do mundo pela repercussão de suas políticas administrativas, políticas de gestão da pandemia do novo coronavírus, não é isso, Edna? É isso sim, a gente ontem acabou se surpreendendo um pouco com o pronunciamento do presidente Bolsonaro, até pelo perfil. E não digo, gente, que é negativo não. Magalhães, Eliezer e Lívio. Foi até positivo, porque esse pronunciamento foi relativo à pandemia e ele falou, ratificou a questão da vacina, né? Coisa que a gente não estava vendo antes. Ele falou que esse será o ano da imunização e é o que a gente espera. Ele deu alguns dados que foram até contestados nas redes sociais, tanto por políticos que são contra ele, né, por opositores do Bolsonaro, como outras pessoas também fizeram comentários em cima dos dados que ele colocou, né? Mas, independente disso, eu quero enfatizar aqui a questão desse discurso mais ameno, Lívio, dessa abertura para vacinação. Ainda não falou, lógico, em máscaras, né? Que eu saiba não, mas na vacinação o presidente deu esse sinal de que quer fazer, sim, essa abertura para que esse ano seja o ano da imunização. Eu destacaria também, Edna, porque na fala o presidente deixou bem claro um seguinte dado. Ele acredita que até o final do ano o Brasil terá 500 milhões de doses de vacinas para a população brasileira. Fazendo uns cálculos aí, obviamente a população do Brasil é pouco mais de 210 milhões de habitantes, como normalmente cada pessoa precisa das 2 doses, o país inteiro precisa de cerca de 450 milhões de doses de vacina, e ontem o presidente garantiu nesse pronunciamento que foi feito tanto na cadeia de televisão quanto também na de emissoras de rádio, ele garantiu que até o final do ano o país terá essas doses. O que realmente foi contestado por muitos especialistas, porque, embora a gente tenha observado o anúncio de várias contratações de vacina, as empresas demonstram que a entrega pode passar por vários atrasos. Isso ocorre, por exemplo, neste mês de março, quando o número de doses realmente produzidas e destinadas aos estados está bem inferior ao que já tinha sido anunciado anteriormente, porque a gente sabe que há uma dificuldade no mercado internacional em produzir e destinar essas vacinas. Ainda em relação a esse discurso do presidente Jair Bolsonaro, eu destacaria também o fato dele ter baixado o tom e, principalmente, parece que ouviu um pouco dos aliados políticos. Os aliados sempre têm deixado muito claro que não há o que se discutir, obviamente não há como separar economia e saúde, as duas estão entrelaçadas e, principalmente, a gente só vai ter notícias realmente boas quando a gente ter, obviamente, a população imunizada. Então, o presidente parece que aderiu a esse discurso, fez questão de falar para todos os brasileiros, através do rádio e da TV, sobre esse seu plano, sobre esse seu pensamento que ele pretende executar neste ano, mas, para finalizar em relação a esse assunto, eu destacaria que essa fala dele, que esse desejo dele de falar abertamente para todos os brasileiros, precedeu o encontro, obviamente, que ocorreu hoje pela manhã, de vários líderes do Judiciário, do Legislativo e do Presidente da República, demonstrando que ele realmente tem interesse em adotar um novo tom nessa pandemia, mas também, infelizmente, ocorreu após o Brasil ter um recorde, né? Que foi um recorde muito negativo. O número de mortes de brasileiros em 24 horas ultrapassou a casa dos 3 mil.
além, claro, de todo esse trauma que a gente vem vivenciando, que é a questão do colapso. Então, o presidente realmente baixou o tom, mas fez isso após números bastante negativos nessa tragédia da pandemia. Gostaria de acrescentar, me permita aqui, claro, à vontade, Elias. E, João, no momento em que já acumulava um grande desgaste político por conta dessa postura, né? Vejo que a estratégia nesse sentido também forçou o presidente a se manifestar, a demonstrar uma postura mais sensível e associada à ciência nesse combate à pandemia. É importante também destacarmos que hoje já foi destaque aqui no jornal O Dia News a situação de Israel. Nós já observamos e mostramos para você de casa situações em que a população já começa a ter o chamado vida normal, vida de antigamente, anterior à pandemia do novo coronavírus, e isso aproximadamente 4 meses após iniciar e executar de forma bastante eficiente seu plano de vacinação. Apenas num dia em que ultrapassamos a casa de 3.200 mortos em 24 horas, é que realmente se observa uma mudança de postura do presidente Jair Bolsonaro. É claro que é importante também destacarmos, João, Eliezer, Edna, que realmente 2022 já está aí e está pegando muito mal, o mundo inteiro volta os seus olhos para o Brasil, então se não mudar de postura, pode ser realmente uma situação irreversível, tanto política como social para o nosso país. É coerente, é necessário, vem atrasado, mas vem em boa hora a mudança de postura do presidente Jair Bolsonaro. Falando sobre essa questão também de postura, a importância do bom exemplo dos nossos entes políticos. Está circulando nas redes sociais uma fotografia que tem repercutido bastante negativamente para o prefeito de Teresina. Prefeito, doutor Pessoa, temos também aí nesta fotografia o vice-prefeito Robert Rios Magalhães, temos o suplente de vereador Joaquim Caldas. Lá no fundo, Eliezer, me ajuda, eu não consegui identificar quem é. Realmente eu também estou tendo uma dificuldade. É outro líder do MDB, mas realmente o que circulou muito nas redes sociais ontem, esse registro, que por mais que seja em ambiente isolado, ambiente doméstico, mas esses entes se encontrando, sem a pertinência do uso da máscara, de certa forma, próximos um do outro, vem pegando negativamente para a imagem do prefeito, do vice-prefeito e também do vereador Joaquim Caldas. Tudo que não se quer neste exato momento é realmente uma quebra de uma linha coerente de ação. Se o prefeito e se o vice-prefeito vão e estão em espaços públicos recomendando distanciamento, estão recomendando o uso de máscaras, essas medidas não valem para eles também? É muito complicado numa situação em que nós estamos de prévia ou de colapso instalado em nossa saúde pública, encontrarmos e recebermos nas redes sociais, nos aplicativos de troca de mensagem, um mau exemplo. É tudo que se fala, Eliezer, Edna e João Magalhães. Evitar aglomerações, mesmo aglomerações em ambiente familiar, em ambiente doméstico. Não é esse tipo de exemplo que nós queremos ver, Eliezer Rodrigues. De fato, Olívio Galeno, é claro que toda pessoa, inclusive os gestores, tem direito à sua privacidade, aos seus momentos reservados, em particular com as pessoas mais próximas. Mas a partir do momento que se tira uma foto e se publica, este ato se torna público e com figuras públicas se pesa o exemplo. Que tipo de exemplo está sendo dado neste momento de pandemia? O vereador Joaquim Caldas relatou hoje na Câmara Municipal que o encontro aí trata de ações sociais que estão sendo planejadas pelo prefeito doutor Pessoa, pelo vice-prefeito, pelo vereador Joaquim Caldas, que vão doar parte ou a totalidade de seus salários para aquisição de cestas básicas que serão distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade aqui no município de Teresina. Isso é louvável, claro. Agora, a forma como isso foi tratado, esta reunião pessoal, presencial, em um local particular, que agora é público, porque foi tirada uma fotografia publicada, realmente não fica um bom exemplo. Claro, queremos ver os gestores integrados, trabalhando, unindo esforços, fazendo o que podem para o bem da coletividade. Agora, isso também associado ao exemplo do uso da máscara, do distanciamento, de todo o protocolo de segurança sanitária. Certamente, acredito que é necessário que toda a classe política nesse momento, porque são líderes, porque são representantes, porque são visados, tem que ter muito cuidado nas atitudes. João, é aquele velho, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Olha, Lívio, eu diria ainda que isso é algo que, se a gente for
vê as imagens dos últimos eventos realizados pelo Poder Público Municipal, realmente a gente não tem visto esse bom exemplo partir da Prefeitura de Teresina. E, inclusive, no início de março, no mês de fevereiro, em plena pandemia, teve encontros entre todos os vereadores, secretários municipais, nos salões lá da Prefeitura, ambientes fechados com 30, 40 pessoas. Então, isso, de uma certa forma, vira meio que tem uma certa recorrência e demonstra, claro, todo esse simbolismo. Afinal de contas, o Poder Público Municipal precisa dar exemplo. Hoje a gente vive em uma rotina de encontros virtuais. As reuniões, elas têm sido cada vez mais formuladas por meio virtual. Então, já que aí são 3, 4 pessoas, isso também poderia ter acontecido. É isso que as empresas, a iniciativa privada vem fazendo. Então, o poder público também precisa adotar cada vez mais. Sem dúvida nenhuma, é preciso dar esse exemplo para a população. Edna Maciel, só para a gente encerrar este assunto, realmente é algo bastante delicado, porque nós observamos a população teresinense, vou trazer a nossa situação como exemplo, muitas pessoas criticando o período de política, criticando as aglomerações, as manifestações partidárias, e de certa forma a gente observa e até dá razão ao povo. Se os políticos não fazem, por que recomendam que a gente faça? A gente compreende essa indignação da população teresinense. Bom, para pontuar, tudo é um mau exemplo, né? Começa de casa. A gente sabe que é assim. Se você tem que se espelhar em alguém, normalmente, o que acontece, Eliezer, Magalhães e Lívia, a todos que estão nos assistindo, é que você se baseia assim, em alguém, você tem que ter um exemplo, uma referência. Na sua família, são os seus pais. E no dia a dia da gente, na vida da gente como profissional, é quem está sempre com mais experiência ou quem está sendo o responsável. No caso aqui, os gestores. No momento de pandemia, o que a gente mais espera ver dos gestores é o que eles mesmos estão determinando, que é o distanciamento social, o uso da máscara e ficar em casa. E se sair, ou se tiver que se confraternizar, ou se reunir, como vocês bem pontuaram, para questões de trabalho, que seja de forma virtual. 2, 3, 4 pessoas. As plataformas hoje oferecem desde uma simples ligação entre eu, o Eliezer, o Magalhães e o Lívio, até 100 pessoas reunidas numa plataforma só. Então não há desculpas, né? Não há desculpa e é um péssimo exemplo mesmo. Eu acho interessante destacarmos, só para encerrarmos este assunto, que disse o Eliezer Rodrigues. Pode ser em um ambiente familiar, em um ambiente doméstico, mas a partir do momento que se tira uma foto e essa foto ganha ares públicos, é público. Por isso que nós estamos cobrando, sim, do prefeito de Teresina, do vice-prefeito, do suplente de vereador e de todos que estão presentes nessa fotografia. Exemplo. Quem puxa o próximo assunto? João Magalhães, vai daí. Olha, Lívio, repercute, inclusive nacionalmente, desde ontem, uma entrevista que o senador piauiense Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, concedeu ao jornal Folha de São Paulo. E hoje eu já vi, inclusive, a entrevista dele também a um veículo de comunicação nacional, onde pela primeira vez, vamos dizer assim, nos últimos dias, ele aparece fazendo críticas contundentes ao governo Jair Bolsonaro. Nessa entrevista, que tem repercutido bastante, inclusive lá no Congresso Nacional, entre líderes partidários, o senador sempre deixa bem claro duas questões. Primeiro, a questão política e também uma questão técnica. A questão técnica, o senador Ciro Nogueira, que é um dos líderes do Centrão, um grupo aliado do presidente Jair Bolsonaro, faz críticas pesadas à gestão da saúde no enfrentamento a essa pandemia, inclusive dizendo que o presidente Jair Bolsonaro perdeu a narrativa da vacinação, isso porque governadores sempre se posicionaram fazendo cobranças muito efetivas e o governo federal realmente, desde o ano passado, vem perdendo essa narrativa da vacinação. Ele criticou também a postura pessoal do presidente Jair Bolsonaro no que diz respeito ao não uso da máscara, ao incentivo a determinadas aglomerações, enfim, fez críticas pessoais ao presidente Jair Bolsonaro e também ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ciro Nogueira disse que em um momento em que todo mundo passa por uma crise, o Brasil deveria ter se aproximado muito mais através de um bom relacionamento com outros países.
mas o Ministério das Relações Exteriores fez exatamente o contrário, principalmente comprando, nas palavras do senador Ciro Nogueira, uma crise com a China. Para quem não lembra, desde o ano passado, o ministro Ernesto Araújo fez críticas diretas ao governo chinês, e é bom lembrar, a China é um dos países que tem liderado as pesquisas e a produção de vacinas. Então, por um lado, o discurso do senador Ciro Nogueira foi este, de críticas à gestão do governo federal na área da saúde e também na política externa, na política internacional. Por outro lado, Ciro Nogueira disse que essas críticas em nenhum momento colocam em xeque a aliança. Segundo ele, o Progressistas será aliado do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. E aí ele fez elogios, por exemplo, à questão da rede de proteção social que o governo federal colocou em prática ano passado, em meio à pandemia, falando de auxílio emergencial, do envio de recursos a estados, municípios, garantia de implementação de leitos de UTI, enfim, ele fez esses elogios ao governo federal, mas pela primeira vez realmente ficou bem claro que o Centrão, que o Partido Progressistas não está completamente em consonância com o governo federal. Podem até estar juntos em 2022 e votar a favor de muitos projetos do governo, mas isso não anula, sem dúvida nenhuma, algumas críticas que o grupão, que o Centrão pode fazer à gestão do governo federal. Então, queria ouvir também um pouco aí o Eliezer, a Edna, o Livre, sobre essa postura do senador piauiense Ciro Nogueira, que elogiou alguns pontos, mas fez críticas ferrenhas em outros. Eu começo então, João Magalhães, e a você que nos acompanha pela Udia TV, canal 23.1. Eu tenho acompanhado realmente essa situação de relacionamento cada vez mais próximo entre o presidente Jair Bolsonaro e os chamados partidos de centro. É importante destacarmos que os partidos de centro têm essa característica de uma maior liberdade, de acordo, é claro, com o andar da política nacional. Eles podem migrar para a esquerda, podem migrar para a direita, eles têm mais essa postura, de certa forma, de mais liberdade. Mas é importante, esta fala de Ciro Nogueira a nível nacional, ela, de certa forma, acende uma luz de alerta no governo, no Palácio do Planalto, porque não é de hoje que nós acompanhamos críticas de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que também é do Progressistas, ao governo Jair Bolsonaro, e também críticas de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é do Democratas, também ao governo central, ao governo federal. Isso não quer dizer necessariamente, como bem disse João Magalhães, que há um racha, uma quebra nessas relações, mas de certa forma deixa um posicionamento bastante claro. Estamos do seu lado, mas não concordamos com 100% do que você faz. Eu acho que isso é muito emblemático, porque nós estamos em uma situação, mais uma vez eu quero lembrar da situação de Israel. Israel se planejou, se programou e executou muito bem sua política nacional de imunização. Hoje volta à sua vida normal. O Brasil, como foi dito por João Magalhães, com base na entrevista concedida por Ciro Nogueira, não se programou. O Brasil, de certa forma, se distanciou dos seus aliados políticos, econômicos, internacionais e, de certa forma, amarga o que eu particularmente venho chamando de uma crise seca por falta de vacina na atualidade no contexto para se combater a pandemia do novo coronavírus. Pode não se ter estremecido as relações, mas, de certa forma, liga uma luz de alerta lá no Palácio do Planalto. Estamos com você, mas ande de uma forma correta, porque senão as coisas podem se complicar. E lembrando que o Partido Progressista já esteve do lado do governador Wellington Dias para mudar, para sair deste apoio da base do governo Bolsonaro. Pode não ser tão simples assim ou não tão fácil assim, mas pode acontecer. Então é muito melhor estar atento, estar coerente e estar trazendo medidas que garantam uma melhor segurança sanitária à nossa população, ou as consequências políticas já estão dando sinal que podem chegar a qualquer momento. Jair Bolsonaro realmente deve estar bastante atento ao que diz os seus aliados, porque as consequências podem chegar a Eliezer Rodrigues a qualquer momento. Verdade, Lívio Galeno. É interessante destacar os efeitos, as consequências políticas, porque, como você relatou, os partidos de centro, historicamente, têm esse comportamento. Ora alinhados à esquerda, ora alinhados à direita. É um comportamento muito fluido. E o simples fato, o fato imediato do ex-presidente Lula se tornar elegível, isso já provocou uma dinâmica diferente, novos debates e articulações, ou seja, a base que hoje tem o presidente Jair Bolsonaro, ele pode não contar com essa mesma base
no ano de 2022, a depender das consequências políticas, dos acordos que serão fechados entre as tantas lideranças que irão disputar eleições ou coordenar campanhas no ano de 2022. Então, vemos que a pandemia chegou a um ponto que ficou praticamente insustentável. Não ceder aos cuidados essenciais, às recomendações da ciência. Os números falam por si e falam de uma realidade muito preocupante. São mais de 3 mil pessoas morrendo por dia no Brasil, o sistema de saúde colapsado. Então, nenhum discurso político e ideológico consegue resistir a uma realidade como essa. Edna Maciel, a gente tem que realmente constatar quem é Ciro Nogueira no contexto político nacional na atualidade. Não é um político de menos expressão, é um nome muito forte no estado do Piauí, é um nome extremamente articulado a nível nacional. Então, se ele fala, eu pelo menos consideraria ouvir o que ele está falando, Edna. Eu consideraria. É o que vocês falaram aí de atenção, tá? É um posicionamento, cuidado, alerta. Eu concordo com você nesses pontos bem aqui, mas nesses pontos que agora, por pressão da própria população, pelo clamor da população, de providências, né, pela pandemia chegar na fase que está, pelo sistema estar praticamente colapsado, né, com 100% dos leitos de UTIs aí em determinados estados, na maioria dos estados, e quem não está com 100% está com 90%, a pressão também faz com que os políticos, e políticos de peso de nome como Ciro, como o ex-presidente Lula, no seu pronunciamento, que mexeu mesmo, fez essa movimentação toda, 2022 vem aí, estão todos de olhos nas eleições, né, de olho nas eleições, e a gente, infelizmente, não pode deixar de relacionar essa politização da pandemia mesmo. O que acontece é que os interesses estão lá na frente. Não é só o interesse na pandemia. Claro, os gestores, os políticos ouvem a população, sentem na sua própria pele, na sua família mesmo, o problema da pandemia e da Covid. Mas a pressão é grande e se dança conforme a música, desculpe a expressão, tá? O que acontece verdadeira é que muitas vezes a gente vê e está assistindo os políticos, tanto de um lado como de outro, mudarem de posicionamento em relação à pandemia, às restrições, às medidas e aos protocolos, porque também tem que se ver os aliados e tem que se ver lá na frente, nas eleições. Esse é o meu ponto de vista. Próximo assunto, quem puxa? Vai, Eliezer. Bom, pessoal, tocamos aqui na recuperação dos direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já por uma decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, e ontem a segunda turma do STF julgou como parcial a atuação do ex-juiz federal Sérgio Moro na condução da Operação Lava Jato, especialmente nos processos que atingem a pessoa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Logo, os efeitos da Operação Lava Jato estão suspensos, anulados, não valem, e todos os processos precisarão tramitar realmente na sua comarca, na sua região de competência. Como, por exemplo, por que a Justiça do Estado do Paraná julgou um processo relativo a um imóvel que está no Guarujá, do Estado de São Paulo? Então, foram situações como essa que pesaram contra a atuação do ex-juiz Sérgio Moro e, neste momento, o ex-juiz ainda não se manifestou. Temos conhecimento da reação da defesa do ex-presidente Lula, que lamentou realmente toda a atuação do ex-juiz federal e disse que erros irreparáveis acabaram acontecendo, como a prisão por 580 dias do ex-presidente Lula. Portanto, novas consequências e decorrências dessa decisão ainda devem implicar não só no âmbito da justiça, como também no âmbito da política. Forte, hein, Edna? E foi 3-2, né? 3-2. 3-2, com uma mudança de voto da ministra Carmen Lúcia, com uma repercussão muito grande dos comentários do ministro piauiense, das declarações, melhor dizendo, e do ministro Gilmar Mendes, inclusive fazendo assim uma alusão nada boa, uma referência nada boa em relação ao nosso estado, ao Piauí, né? Dizendo, em contraponto do voto do ministro piauiense, ele disse que nem lá no Piauí. O que ele quis dizer com nem lá no Piauí? Né? Foi visto como
um comentário preconceituoso. Gilmar Mendes se desculpou, mas mesmo assim essa votação, esse resultado, ele trouxe muita polêmica e balançou as redes sociais ontem e hoje também, né? Queria até ouvir a opinião de vocês sobre essas declarações, porque muitos disseram que não foi preconceituoso, apenas foi só uma resposta, uma referência, como eles fazem, né, na defesa, várias referências. Mas o próprio ministro pediu desculpas, disse que conhece o Piauí, enfim, fez referências ao Piauí, mas gerou muitas memes, inclusive, e chamaram, inclusive, o ministro, que é indicação do presidente Bolsonaro, né, de um ministro iniciante, né, que o ministro iniciante teria feito esse voto contra, não teria tido coragem de assumir, enfim. Vieram muitos memes e muitos comentários em relação a esse julgamento, essa votação de ontem da segunda turma. Magalhães, como é que você recebeu essa notícia? Olha, primeiro em relação ao voto do piauiense ministro Nunes Marques, realmente, do ponto de vista jurídico, foram muitas as críticas e de especialistas, juristas, professores universitários, de que, de fato, ele se esforçou muito para gerar o embasamento que levou à sua decisão. Lembrando que Nunes Marques votou contra a suspeição de Moro no processo contra o ex-presidente Lula, no julgamento do ex-presidente Lula. Lá, em seguida, Carmen Lúcia mudou o voto e aí garantiu, na fala dela, deixou bem claro que todo cidadão tem direito a um julgamento justo e a atuação do magistrado precisa ser parcial. O certo é que, depois desse resultado, isso interfere diretamente, sem dúvida nenhuma, no contexto político nacional. Primeiro, porque agora, com essa decisão, o ex-presidente Lula, sem dúvida nenhuma, fica mais à vontade para fazer uma pré-campanha, para preparar um terreno para realmente se jogar no processo eleitoral de 2022. Até porque os próprios especialistas julgam que é muito difícil ele, por esse processo do triplex, ser impedido de participar das eleições do ano que vem, já que realmente o processo foi anulado. Então, é necessário se ver de onde esse processo vai recomeçar, o que pode, sem dúvida nenhuma, demorar muito tempo, alguns anos, inclusive. Portanto, em relação ao triplex, o ex-presidente Lula não tem muito que se preocupar em relação às eleições de 2022. Com esse retorno dele ao Senado, ao tabuleiro político nacional, isso interfere diretamente nas discussões atuais. Primeiro, porque se antes a gente tinha as pesquisas apontando o presidente Jair Bolsonaro numa situação mais confortável e o segundo colocado nas pesquisas presidenciais normalmente era o ex-juiz Sérgio Moro, agora a gente tem, sem dúvida nenhuma, um crescimento de um nome da esquerda, que é o do ex-presidente Lula, que, sem dúvida nenhuma, já chega ali mais próximo da liderança. Então, isso interfere porque muitos políticos que hoje, o próprio Centrão, por exemplo, que hoje é completamente aliado ao presidente Jair Bolsonaro, é bom lembrar que o Centrão é formado por partidos que também eram da base do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula tem uma capacidade de diálogo, de negociação política muito grande, então, sem dúvida nenhuma, sabe atrair políticos, sabe atrair partidos, e mais do que isso, ninguém pode negar o espírito de liderança que ele tem. E num momento como este, de pandemia, ficou muito claro que no discurso que ele fez há uns 10 dias atrás, isso interferiu bastante na agenda do próprio governo. Então, é preciso que a gente aguarde também um pouco para saber como o ex-presidente Lula vai se comportar nas próximas semanas, nos próximos dias, mas, sem dúvida nenhuma, o retorno dele ao cenário político interfere diretamente e muito do processo político que a gente está vivendo no momento. Vamos olhar agora para a política feita aqui em Teresina, porque o Eliezer Rodrigues esteve na manhã desta quarta-feira lá na Câmara Municipal de Vereadores e traz para a gente um resumo do que foi debatido no Parlamento. No ar. A Câmara destacou que a Prefeitura deve concentrar investimentos para garantir a ampliação de testes Covid na população. O objetivo é conhecer que setores têm maior incidência de casos para assim aplicar as medidas restritivas de maneira mais direcionada.
A cidade está preocupada, o prefeito está preocupado, né? A prefeitura está preocupado e vai fazer. Você não vai fazer em massa, é lógico que você não vai fazer em toda a população, mas você vai pegar locais, você vai num restaurante e faz esse teste nas pessoas. Você está mais ou menos, né, naquele tipo de segmento, como é que estão sendo tratadas essas pessoas. Você vai num supermercado, você vai numa academia, quer dizer, você vai a locais, que não são todas as academias, você escolhe algumas academias e faz esse teste. Assim você vai ter uma noção, né, de como está a cidade. E o importante é que na hora que você pegar e detectar que nesse segmento tem algumas pessoas, as pessoas vão cada vez mais se conscientizando da necessidade de uma prevenção. Providências em relação à imunização contra a Covid-19 estão sendo exigidas insistentemente pelos parlamentares. O vereador Dudu do PT defendeu prioridade aos agentes de segurança pública na fila de vacinação. E não adianta, para cumprir os decretos de distanciamento social, infelizmente a sociedade ela não se conscientiza e tem que ter ali o aparelho de segurança pública. O que é que acontece? No município tem a guarda municipal que está lá fazendo a ajuda para a polícia militar. Nos presídios nós temos os policiais penitenciários que não sofreram nenhum tipo de mudança nas suas escalas. A Polícia Federal trabalha da mesma forma intensamente. A Polícia Rodoviária Federal, ou seja, o aparelho público de segurança, ele não sofreu diminuição de suas escalas de trabalho. E para cumprir, dar cumprimento aos decretos, sejam os decretos municipais ou estadual, é necessário que esses braços da segurança pública estejam na rua. Diante das cobranças, o presidente da Fundação Municipal de Saúde foi ao parlamento apresentar um balanço do calendário de vacinação na capital. O andamento aqui anda muito bem, obrigado. Teresina é uma das poucas cidades do Brasil que consegue realizar a vacinação na metade do tempo previsto, que a perspectiva era que nós tivéssemos 5 equipes de vacinação. Nós trabalhamos, na verdade, com 20, são 10 drive-thru e mais 10 unidades básicas de referência para aqueles que não têm um veículo para ir e para evitar aglomeração. Então, a gente espalhou esse atendimento em inúmeros pontos de atendimento. Por exemplo, esses 20, 10 drive-thru e 10 UBS. Então, o ritmo ele está andando dentro das possibilidades que a Fundação pode garantir. Não, ele está andando mais rápido do que no restante do Brasil. O problema é que a vacina não chega até nós. Mas no momento em que a vacina chega, ela é aplicada, em média, 50% do tempo previsto somente. Então, nós aumentamos muito aí a pedido do prefeito que a gente não medisse esforços para que, uma vez recebidas as doses, a gente possa administrá-la no menor espaço de tempo possível. Eliezer Rodrigues, nós comentávamos aqui nos bastidores que o Dr. Gilberto realmente está com semblante cansado, tem trabalhado arduamente no combate e na gestão da pandemia do novo coronavírus aqui em Teresina. Como é que você avalia justamente esta opinião dele acerca da vacinação? É coerente? Falta a vacina. De resto, está andando bem, Eliezer? Sim, o processo de logística para a aplicação das doses em Teresina está montado, organizado, é eficiente. Então, à medida que chegam as doses logo são aplicadas, disponibilizadas à população. Lembrar, destacar também essa intenção da Prefeitura de aumentar a testagem, testar setores específicos para entender como está a dinâmica da doença e, assim, aplicar as medidas restritivas de forma mais direcionada e não simplesmente de forma geral para todo mundo, sendo que alguém pode ser mais responsável do que outro segmento. Então, é um objetivo interessante esse assumido pela Prefeitura. Edna Maciel, mais um parlamentar defendendo a inclusão de faixas prioritárias nesta primeira etapa de vacinação. Como é que você observa o projeto do vereador Dudu? Olha, eu vou repetir aqui o que eu tenho falado. Tem muita classe, muita categoria precisando de prioridade, né? Então, nós temos que sempre ver com muita calma, com muito bom senso, visão técnica, mas olhar assim, tem a prioridade das prioridades e
está todo mundo se jogando no trabalho, está todo mundo correndo atrás de dinheiro mesmo, porque o dinheiro está escasso. A pandemia causou essa crise econômica, desemprego. Então, assim, nós temos sim que dar prioridade, tanto na vacinação como no auxílio emergencial. Eu quis incluir aqui também o auxílio quando fiz esse comentário. Agora, eu gostaria de pontuar rapidinho dessa atuação da Câmara, que e dos deputados, dos vereadores, né, e que se reverbere também para os deputados. É muito bom que os parlamentares tomem essas iniciativas, tanto de ver as prioridades como de exigir dos poderes, dos gestores, que tomem as medidas e fiscalizem, principalmente para ver se estão sendo cumpridas. João Magalhães, como é que você analisa esses assuntos debatidos na Câmara Municipal de Teresina nesta quarta-feira? Olha, sem dúvida nenhuma, a discussão do parlamento é muito relevante, porque o parlamento tem força suficiente para pautar a atuação do executivo. Mas o que mais chama a atenção em toda essa discussão é a fala, realmente, do Dr. Gilberto Albuquerque, que é muito clara. Quando a vacina chega, ela rapidamente é distribuída à população. O que está difícil? É a vacina chegar, ou seja, um plano que não depende da prefeitura, nem do governo do estado, depende exatamente da política nacional, do que a gente chama de coordenação nacional na compra, na aquisição e na distribuição de doses da vacina contra a Covid-19. Obviamente que é importante o parlamento municipal estar querendo discutir categorias de prioridade, mas, sem dúvida nenhuma, esse esforço do parlamento municipal precisa se juntar a um esforço da bancada federal do Piauí, no Congresso, no Senado. O parlamento estadual também precisa entrar nessa discussão, mas pressionar no sentido de cobrar do governo federal mais condições de contratar a vacinação, porque, de fato, quando ela chega nos municípios, ela rapidamente acaba, rapidamente a população é vacinada. O que está dificultando é exatamente essa chegada. Só para encerrar o nosso quadro de hoje, eu gostaria de passar para você de casa uma informação super relevante, porque a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí aprovou a proposta de auxílio emergencial no valor de R$1.000 para trabalhadores de bares, restaurantes e organizadores de evento, e ampliou essa questão deste benefício para desempregados destes setores nos últimos 9 meses e também para microempreendedores individuais e estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional destes setores. Todos os detalhes sobre esse projeto da garantia de um auxílio emergencial no valor de R$1.000 para estes trabalhadores você acompanha no seu portalodia.com. Edna, é um prazer sempre contar com sua participação. Muito obrigado, boa tarde e até nosso próximo encontro. Boa tarde a você, aos colegas, a equipe toda e boa tarde a vocês de casa. Vai descansar, Eliezer. Boa tarde para você. Até amanhã. Boa tarde, um abraço a todos. Até amanhã. João Magalhães, aquele abraço. Obrigado. Valeu, Lívio. Boa tarde a todos. Política do Dia.